Jesus come com pecadores. Está lá em Marcos capítulo 2, a partir do versículo 15. Está escrito assim, vamos lá no texto. Diz assim, ó. Achando-se Jesus à mesa de Levi, estavam juntamente com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Veja bem, quando fala aqui, ó, e estes eram em grande número e também o seguiam, não está se referindo aos discípulos, está se referindo aos pecadores e publicanos. Esse era o grande número que seguia Jesus, os pecadores e os publicanos, além dos discípulos, é claro. Os escribas dos fariseus também têm esse grupo, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos seus discípulos: por que ele bebe e come com publicanos e pecadores? Essa foi a questão, a interrogação que surgiu na mente dos escribas e dos fariseus. Bom, se ele é santo, né? Se ele é o Messias, por que que ele está comendo com esses pecadores e publicanos, se juntando com ele ali, naquele grupinho de gentinha? Em outras palavras, né? Com esse grupinho de pessoas sem valor, pessoas que não têm índole, pessoas que pecam, que prostituem, que adulteram, que roubam, que falam mal, que não têm um linguajar muito bonito. Por que que Jesus está com eles, hein? Então, era um questionamento na mente deles, porque eles se consideravam os doutores da lei. Eles se consideravam os conhecedores da palavra, os conhecedores das verdades. Então, eles imaginavam o quê? Como que Jesus está ali, sentado na mesa com aqueles pecadores sujos, com aquelas pessoas abomináveis, com aquelas pessoas que deveriam ser tidas como nada, deveriam ser expulsas da presença de uma pessoa que se diz santa. Não tem como o Senhor Jesus sentar-se à mesa com uma pessoa tão pecadora, tão terrível. Ele não sabe não quem eles são. Será que ele não sabe? Se ele é santo mesmo, se ele é o Messias, ele não sabe não quem são aquelas pessoas? Será que ele não entende que aquele bando de gente ali são pessoas que transgridem as leis de Moisés? São pessoas que não dão conta de observar quem é Deus? Aí Jesus, o próprio Jesus responde. Veja que a resposta não veio dos discípulos. O Senhor Jesus ouve a pergunta e ele diz, olha, já que vocês, né, vocês são seguidores, ele não diz assim, né, mas parafraseando, se vocês são seguidores, vocês são justos, então não precisa de mim. Mas estes que são doentes, são pecadores, que estão transgredindo as leis, que estão vivendo alheios a Deus, estes precisam de mim. Estes precisam de mim. Então foi para estes que eu vim, para os doentes, para aqueles que haviam se perdido. Eu não vim para julgar e condenar, eu vim para salvar o que havia se perdido. Então, Jesus não estava condenando o conhecimento de Deus, mas Jesus estava deixando explícito, bem esclarecido o propósito pela qual ele veio. Eu não vim condenar, eu vim salvar o que havia se perdido. Eu não vim para justos, eu vim para pecadores. Então, se você é um pecador, se você é uma pessoa que se considera, meu Deus, quanto eu tenho errado, eu tenho adulterado, eu tenho me prostituído, eu tenho furtado, eu tenho enganado, eu tenho mentindo, eu conto mentiras, eu me junto a fofocas. Senhor, minha casa existe gritarias, palavrões. Então é para você mesmo que Jesus veio. Foi você mesmo que Jesus veio chamar. Porque Jesus Cristo, ele não desceu da sua glória. Olha, ele já se assentava numa glória, num trono de glória. Viu? E lá o Senhor Deus já vivia na justiça, na verdade, no amor, em tudo de grandioso. Tudo que você possa imaginar de mais majestoso era o lugar onde Jesus estava. Ele desce de lá com uma necessidade real de salvação. Ele precisava salvar o que estava condenado. Significa condenado, sentenciado à morte. Porque era transgressor da lei, as pessoas que transgridem a lei estão condenadas.
Se há condenação, então precisava de um salvador, um intermédio, alguém que viesse a favor desse condenado, desse sentenciado. Então ele vem como nosso advogado e diz: eu vou tomar o lugar da sua sentença. Eu vou assumir a sua culpa. E agora os pecados que lhe pertencem, não pertencem mais a você, pertencem a mim, porque eu vou morrer no seu lugar. Diante disso, você recebe salvação, graça, presença de Deus na sua vida. Não para permanecer como você estava, mas para mudar. Exemplo disso é quando Zaqueu tem um encontro com Jesus. Jesus, olha, Zaqueu sobe para ver Jesus. Jesus diz, não é subindo, é descendo. Desce, desce depressa, Zaqueu. Desce depressa, que eu vou comer hoje na sua casa. Quando ele entra na casa de Zaqueu, a presença de Jesus naquela casa constrange a Zaqueu e ele sente o constrangimento, o arrependimento. Primeira obra do Espírito Santo, da presença de Deus na casa de Zaqueu é arrependimento. E ele diz, a quem eu defraudei, Senhor, eu vou devolver. E Jesus disse, hoje veio salvação à tua casa. Mas veja, Jesus disse, veio salvação quando houve arrependimento, confissão de pecado na presença de Jesus. Então é isso, meu irmão, que eu quero deixar para você hoje. Arrependa-se dos seus caminhos maus, porque Jesus não veio para justos, Jesus veio para pecadores, transgressores, pessoas que estão agindo de forma errada, mas também ele não veio para fazer você permanecer no erro. Ele veio para mudar a sua história e transformar o seu caráter. Então, nesta manhã, quero deixar essa palavra de arrependimento, porque assim João Batista pregou antes de Jesus vir. Arrependam-se. Jesus, quando veio, disse, arrependam-se. E Jesus está voltando, e os seus profetas estão dizendo a mesma coisa agora. Arrependam-se dos seus caminhos maus, pois é chegado o reino dos céus. O Senhor já veio como nosso Salvador, e Ele vai vir agora para nos buscar. Mas ele vai vir também como justo juiz. Então é tempo de arrependimento, é tempo de alinhamento, é tempo de ajuste com o Senhor. É tempo de ajuste com o Senhor, como diz aqui. Então ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, das quais eu sou uma delas, que precisava de um médico, precisava de um remédio, precisava de um salvador. Se você, assim como eu, precisava de um salvador, precisa de um salvador, então Jesus está à disposição para você se arrepender dos seus caminhos maus e voltar, né? Alinhar-se com Deus, se converter significa mudar de rota. Você ia por um caminho, você diz, epa, por aqui é morte. Lá em Deuteronômio 30, 19 está escrito, eis que tomo por testemunha céus e terra, que pôs diante de vós a vida e o bem, a morte e a maldição. Escolhe, pois, a vida e viva tu e a tua descendência. Essa é a palavra do Senhor para este dia. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida, pois Jesus, ele veio para isso. Ele é a ressurreição e a vida. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Então, se você crê no Senhor Jesus, comece a confessar os seus pecados para ele. Dizer, Pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor, mas eu me arrependo. E ele vai te receber dentro da graça que já foi derramada sobre nós. Ele vai te receber de braços abertos para te transformar em um novo filho, com novas vestes. Com novas vestes e não com vestes velhas e antigas. Então arrependa-se, pois é chegado o reino dos céus.